Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Tudo bem, Adri? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Heisen. Bom dia. Queríamos te ouvir sobre os desdobramentos do caso das joias, dos diamantes que vieram da ditadura da Arábia Saudita, agora com o TCU proibindo que o presidente e a família, enfim, use ou venda essas joias trazidas do país. Então, Carol, o Tribunal de Contas da União vai ouvir o ex-presidente do Jair Bolsonaro, o ex-presidente e o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, no processo de investigação das joias presenteadas pelo regime da Arábia Saudita. Como teve as joias que entraram ilegalmente no país e chegaram até o ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, da Alvorada, desculpa, que é a residência oficial da Presidência da República, o ministro relator, no caso do TCU, Augusto Nardes, ele proibiu o ex-presidente de usar, dispor e alienar o conjunto de joias que estão em seu poder. Eu considero essa uma decisão muito importante pelo simbolismo de que o TCU entrou de fato nessa investigação, um processo aberto pelo pedido do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal junto ao TCU. E é um ponto importante que você não vai encontrar hoje nos jornais, mas eu antecipo, que é justamente o uso do avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, para buscar a joia. O avião chegou no aeroporto de Guarulhos e esse avião ele foi designado para buscar essa joia quando não havia nenhum processo, nenhuma notificação de que as joias poderiam ser levadas pelos auxiliares do então presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, houve o uso de recursos públicos do erário para buscar para buscar a joia, e não havia nenhuma notificação, né, nenhum comando administrativo autorizando a entrega dessas joias que foram apreendidas pelos fiscais, pelos auditores da Receita Federal em Guarulhos. E Adri, o ex-presidente está nos Estados Unidos desde o final do ano passado. Já sabe como é que ele vai ser ouvido nesse depoimento que o TCU está pedindo? Olha, essa informação de como que ele vai ser ouvido, eu não é uma oitiva, como é que é o termo que eles usam, né? Não tenho como será esse processo. Mas eu acho importante destacar o andamento dessas investigações após a revelação pelo jornal Estado de São Paulo do caso todo, com todos os detalhes e as imagens que foram obtidas pela TV Globo, pelo Jornal Nacional, com as imagens da apreensão, depois da tentativa de resgate das joias, confirmam em detalhes todo o diálogo, toda a movimentação que foi feita pelo governo Bolsonaro, por integrantes do governo Bolsonaro, para reaver as joias e entregar ao presidente, a Bolsonaro. E eu queria destacar também que essa investigação, ela já vem, essa investigação aqui, falo por mim, da reportagem, porque eu e o André Borges, que é o meu colega aqui em Brasília, estamos fazendo, ela já vem de alguns meses e conseguimos publicar essa reportagem antes do leilão, porque eu lembro que essa joia ela ia para leilão e por isso que tem toda uma variação do seu valor. As imagens da joia foram obtidas ontem também, elas mostram todos os detalhes, né, da joia. Que reportagem que tem tido uma repercussão enorme, Raíssa.
Ah, então é por causa de que tinha passado aquele prazo de 90 dias, né? Para ficar ali retido para a Receita, por isso essa preparação pro leilão. Então, Sim, agora uma é, mudança de rota aí para o futuro dessas joias, não? isso. A gente pode perceber, Carol, que o governo Bolsonaro pressionou auditores, omitiu informações, silenciou sobre o escândalo das joias legais para, para que esse assunto, esse tema, importante destacar isso, não viesse à tona em pleno ano eleitoral, Uhum. comprometendo o desempenho do presidente nas urnas e na busca até então que ele estava tentando a reeleição. As joias, vou lembrar aqui, foram apreendidas no dia 26 de outubro de 2021, um ano antes das eleições. Mas o histórico dos atos, os relatos do escândalo, tem revelado tem revelado que houve, pela cúpula do governo, uma série de medidas ao mesmo tempo para que isso não houvesse o vazamento nesse período. Auditores com quem eu conversei avaliam que uma estratégia protelatória, né, já que as joias ficaram processo, né, de legalizar o ingresso dessas joias para o acervo público, o acervo do patrimônio público, ele ficou suspenso, ninguém foi lá buscar, ninguém foi lá falar, por quase um ano, Carol, Hum. e mostrando toda essa articulação, para esperar, quando a eleição acabou, é que houve, abre aspas, uma urgência para retomar as joias presenteadas pelo regime saudita a Michele Bolsonaro. Vou lembrar também que as joias masculinas chegaram ao presidente. É. Odri, pensando ainda que a gente está falando aqui de o ex-ministro de Minas e Energia, o almirante de esquadra, Bento Albuquerque, que agora vai depor sobre esse caso na semana que vem, politicamente, está se esperando dele uma blindagem também, tanto de Bolsonaro, mas principalmente para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro? Com certeza, né, Carol? A oposição ao governo Lula se movimenta nas redes sociais também, há uma grande movimentação para qualificar a reportagem e fazer a história, construir uma história de que se trata de um produto, de um bem, um presente que poderia ser ingressado entregue ao presidente como item personalíssimo, como item pessoal de Jair Bolsonaro. Mas a gente pode observar em todo esse processo que não houve um trâmite legal para ingressar com esses itens de forma legal. Pelo contrário, a comitiva do ministro Bento Albuquerque, o assessor dele e também o Bento entraram avisando, né, na alfândega que não tinham itens a declarar. Esse não é o procedimento, né, É, que deve ser feito. hum. E nessa articulação toda que você está relatando para esconder tudo aí durante o processo eleitoral, é bom ressaltar que esse segundo lote, não o primeiro foi apreendido, né, mas o segundo lote de joias Hum, masculinas ficou mais de um ano ali no cofre do Ministério, né? Um cofre do Ministério de Minas e Energia. exatamente. Os auditores, né, da Receita, eles usam assim, ficou esquecido, abandonado, né, como se não tivesse tido mais interesse é, de, de, de ficar ali tudo meio que escondidinho, né, Heisen? É. Passou a eleição, houve toda essa urgência para, para recuperar não só essas joias masculinas, mas também as joias que estavam, aliás, estão no cofre da Receita Federal, nos cofres da Receita Federal, em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos, sob máxima segurança, uma preocupação muito grande com a segurança dessas joias, já que tem
um valor aí avaliado preliminarmente em 3 milhões de euros, equivalente a 16 milhões e 500 mil reais. É muito, é uma joia muito valiosa, esse conjunto, né, um colar, brincos, um relógio e um anel, Uhum. é um conjunto muito valioso. Bom, só para lembrar, essas suas reportagens e do André Borges revelaram um personagem na história toda, que é o Tenente Coronel Mauro Cid. O próprio cargo dele já diz tudo. Qual é o cargo dele? Ajudante de ordens. Ele é adjudante de ordem É, do presidente, era ajudante de ordem do presidente, era tipo, que a gente chama aqui em Brasília, né, o faz-tudo do presidente, né? é, Tem um ponto que eu não comentei aqui, Raíssa, ainda tem um tempinho aí para eu falar? Manda temos. ver. No Vamos mesmo lá. dia em que Bolsonaro determinou que o militar pegasse um avião da FAB em Brasília e fosse até Guarulhos, o gabinete, né, do ex-presidente solicitou que os itens avaliados fossem cadastrados no sistema federal como acervo privado. Ou seja, era já para legalizar as joias que eles ainda não tinham em mãos, né? Isso depois há informações de que esse cadastro que foi feito depois foi apagado, já que não, não conseguiram reaver as joias lá em Guarulhos por conta da atuação dos auditores da Receita Federal. Muito bem, essa Adriana Fernandes, que está junto com o André Borges acompanhando esse caso, trazendo todos os dias informações no Estadão, também aqui na Rádio Dourado. Adri, bom fim de semana. Bom fim de semana, Carol, Raíssa e todos os ouvintes. É muito assunto nessas joias. Espero que eu tenha conseguido aí explicar um pouco o que está acontecendo.